Muito bem, vamos falar do Sport Clube Bahia. Estreia no campeonato contra o Santos Futebol Clube no Pituaçu, jogando em casa. O Bahia, que no campeonato passado decepcionou bastante a sua torcida, inclusive nós aqui do HFD, que esperávamos uma campanha muito melhor da equipe do Bahia na competição. Então a gente vem aqui com o Bahia e os seus contratados, suas renovações, os caras que vão fazer parte do grupo do Dado Cavalcante para essa temporada. O próprio Dado Cavalcante renovou o seu contrato, o Matheus Claus também renovou por 3 anos, o Marco Antônio renovou até fevereiro de 2023, o Patrick de Luca até dezembro de 2022. Alguns jogadores já deixaram o clube, o Gregory foi negociado 65% dos direitos por 2,9 milhões de dólares para o Inter Miami, mais um que vai jogar Major League Soccer. O Thiago foi vendido para o Grupo City, o Cleison foi para o Cuiabá emprestado, o Marco Antônio foi emprestado para o Botafogo, o Ramon foi para o América Mineiro, o Anderson, o Zeca, o Hernando, o Elton, o Fecim não tiveram os contratos renovados, os contratos se encerraram em fevereiro. Gabriel Novaes, atacante, se transferiu para o Bragantino e o Inácio foi para Chapecoense. O Bahia ainda tentou a contratação do Nicolas Bland, as negociações não avançaram, né? Um jornal chileno publicou o interesse do Bahia no atacante, e o Gilberto também, a renovação está difícil do centroavante do Bahia. O Pablo chegou, volante, que vem do Vila Nova até o fim da temporada. O Matheus Galdesani também vem emprestado pelo Curitiba até o final desse ano. Jonas, volante, veio também para a equipe do Bahia. Goleiro Denis Júnior, empréstimo também até o final do ano. Luiz Otávio, zagueiro, rescindiu com a Chapecoense, ficou livre e assinou com o Bahia. O German Conte também emprestado pelo Benfica até o final desse ano. O Oscar Ruiz, o Bahia comprou 50% dos direitos do jogador. Tassiano vem do Grêmio, emprestado. O Lucas Araújo também vem do Grêmio. O Tony Anderson chega por empréstimo do Bragantino. E o Maicon Douglas, destaque do ABC, também veio como reforço da equipe do Bahia, que tentou algumas outras contratações que não deram certo. E o Bahia vem então para a disputa do torneio esse ano com esse elenco, com o Dado Cavalcante e com o título da Copa do Nordeste, tetracampeão para cima do Ceará, depois de uma confusão toda no final do jogo. A gente fez alguns jogos do Bahia por aqui, Jefferson. O que dá para esperar do Sport Clube do Bahia, o tricolor da Boa Terra, para esse ano no Campeonato Brasileiro de Futebol? Primeiro a gente espera que a temporada do ano passado tenha sido uma temporada por acaso, que o time do Bahia, que no começo da temporada do ano passado tinha um projeto legal, segurou o Roger mesmo com a eliminação da Copa do Brasil, eliminação muito precoce, inclusive, que vai acontecer com diversos times. A gente esperava que o Bahia conseguisse render um pouco mais, mas não conseguiram segurar o Roger. Depois veio o Mano Menezes e outras alterações e outras transformações, mas esse ano o time do Bahia começa o ano um pouco mais organizado do que terminou o ano passado. O Dado vai fazer um bom trabalho enquanto ele ficar lá, porque guardem o que eu estou dizendo, esse ano vai ser o ano que, mesmo não podendo, a gente vai ter o maior número de demissões de treinadores. Podem guardar o que eu estou dizendo. Bicho. Porque vão demitir uma vez só, mas vão demitir todo mundo. Então, tudo bem. Vão demitir todo mundo. Agora, a tendência é que o Bahia consiga fazer uma boa participação. Claro, precisa ficar com o Gilberto? Sim, é importante que o Gilberto fique. Se o Gilberto não ficar, o Rodriguinho pode fazer a função dele? Pode, já fez no Corinthians. Fazer o falso 9, claro que pode. Mas o time do Bahia é um time muito organizado. Nós vimos contra o Ceará na Copa do Nordeste, ele é um time organizado e frio. Era pior que o time do Ceará, mas jogou de maneira organizada. Quando teve a oportunidade, foi lá e quase matou o jogo. Por pouco não ganha o jogo no tempo normal. Tem peças, a chegada do Conte é uma chegada extremamente importante, dá uma força na defesa. É um jogador que compõe muito bem, e muitas vezes sabe sair jogando, além de ter a questão física e além de ter a experiência. Por falar experiência, tem o Nino Paraíba, é outro jogador interessantíssimo, só que não tem mais a condição física para jogar um campeonato inteiro em alto nível, vai desfalcar o time do Bahia por vários e vários tempos. Tem bons 11 jogadores. Questão do banco, a gente olha Tony Anderson e alguns outros jogadores que você não sabe se dá para contar. No final das contas, o Bahia vai jogar com
um 4-3-1-2, porque o Rodriguinho não joga aberto pela esquerda, ele joga mais centralizado, e o Rossi joga aberto pela direita, fazendo dupla com o Nino Paraíba. Os goleiros, possivelmente o Douglas vai ser o goleiro, não o Matheus Teixeira, até porque não tem muito pênalti durante o Campeonato Brasileiro. Porque se tivesse um pênalti por jogo, põe o Matheus Teixeira que ele pega tudo. O Bahia deve ficar entre 10º e 12º lugar, não deve ficar além disso, porque tem outros times melhor preparados e tem outros times melhores do que o time do Bahia. Mas ainda assim, é um elenco que pode surpreender, principalmente se continuar com o Gilberto e conseguir trazer uma ou duas peças de reposição para o campeonato todo. Além de ter esse reforço do German Conte e o Luiz Otávio, que chegam para reforçar a defesa, que ano passado era uma peneira, era muito, não fácil, mas o Bahia tomava gols demais, né? Foi por várias rodadas a pior defesa do campeonato, então o Conte e o Luiz Otávio para ajudar ali, o Matheus Bahia também, que assume a lateral esquerda, dá um pouquinho mais de segurança por ali, além dessa saída de bola com o Patrick de Luca, né? Esse garoto que surgiu aí com o Dado Cavalcante, foi titular em todos os jogos praticamente da temporada, só não jogou realmente quando estava suspenso. Mas é um cara que deu uma outra dinâmica também para essa saída de bola no meio-campo do Bahia, além desse reforço na defesa, né? Sim, e também a chegada do Tassiano, o preferido do Renato Gaúcho, que por incrível que pareça ele dá uma outra dinâmica também. Ele junto com o Patrick Druck e o Daniel formam uma trinca de meio-campo muito forte, cada um se deslocando no seu lugar, jogadores que conseguem chegar para auxiliar o ataque, mas também tem a força física necessária para você fazer a transição defensiva para poder chegar na recomposição. Não estou dizendo que o time do Bahia é um time ruim, não. Eu só estou dizendo que tem times melhores para o Bahia poder chegar. Pode surpreender? Pode. Vamos esperar que surpreenda. Pode acontecer até o contrário do ano passado. Ano passado a gente fez vários elogios ao time do Bahia aqui e não deu nada certo, né? O Bahia chegou a brigar muitas rodadas até o final do campeonato para não cair. E a gente esperava um Bahia em 8º, 7º, brigando por Libertadores, e não foi o que aconteceu. Quem sabe esse ano a chavinha vai virar, vai ser o contrário. Eu também espero o Bahia nessa faixa de tabela, entre 10º e 13º por ali. Não acho que não vai brigar mais por Libertadores nessa temporada, deve conseguir mais uma vez a Sul-Americana. E aliás, Sul-Americana que o Bahia também acabou se complicando com alguns resultados aí, né, em casa, principalmente contra o Independiente. Mas enfim, o resultado do Campeonato Baiano a gente ainda não sabe, a gente está gravando esse vídeo ainda antes da final da competição, mas o Bahia vem forte pelo título da Copa do Nordeste, mas eu também acredito nessa questão de estruturar novamente, montar um time mais forte para o ano que vem ainda. Vai se manter bem no Brasileiro nessa faixa intermediária da tabela. Já do outro lado a gente tem o Santos. Santos do Fernando Diniz, Santos perdeu o Pituca, Lucas Veríssimo, Soteldo foram embora. O Inter, que é o Felipe Jonathan, tá vindo forte para cima do Santos. Contrapartida, o Lucas Braga renovou o contrato. Então o Santos, com a venda do Soteldo, saiu do Transferban e agora pode contratar. O Adrielson do Sport interessa, zagueiro, mas o Adrielson também interessa a um monte de clubes, inclusive o São Paulo. O Moraes, lateral esquerdo do Mirassol, foi destaque no Campeonato Paulista, o Santos já está tentando a contratação. E o Eric Boteguinha, um zagueiro que joga no Feyenoord da Holanda, está com o contrato encerrando por lá, 33 anos de idade. Também interessa a equipe santista. O Rueda disse que tinha uma lista de reforços, mas pelo jeito não tem, com essas opções que nesse momento o Santos tem ido atrás. Mas um Santos que pode ter a volta do Carlos Sanches, do Raniel, estão próximos de voltar ao gramado. O Jobson vai demorar um pouquinho ainda, mas deve voltar no Campeonato Brasileiro. O Sandri vai levar um tempo maior. Mas é um Santos que com esse Fernando Diniz é possível se arrumar para fazer um bom campeonato, ou mais uma vez, como no ano passado, a gente vai colocar o Santos lá embaixo, hein, Jefferson? Mais uma vez, como foi no ano passado, a gente vai colocar o Santos lá embaixo por tudo que está acontecendo e por a gente, neste momento, a gente tem que pegar o que acontece com o Santos agora. No ano passado, nós até fizemos previsões. Esse ano, você acabou de ter um treinador que chegou e que tem uma cabeça completamente diferente. E não é Carlos Sanches e Raniel que vai resolver o problema do Santos. O Carlos Sanches tem quase 40 anos, igual o Fábio Santos. Tem 40 anos e 3 netos. Então, não sei como que ele vem para jogar. O Raniel não jogava com o Fernando Diniz no São Paulo. Então, verdade. O Santos precisa de peças para montagem do time. E, como nós já dissemos, das gerações dos meninos da Vila, essa é a mais fraca.
Ô Jefferson, mas você tá querendo colocar o peso da camisa em cima do menino de 16 anos. Eu não tô querendo colocar o peso da camisa em Não cima é a do gente, menino né? de 16 anos. Quem estão colocando são os diretores, os técnicos, os torcedores. Empresário. Eu acho que, assim, estão até queimando etapas do menino que ele poderia estourar daqui a um ano. Mas agora colocaram um peso em cima dele. Tem que saber se o Marinho de fato fica, que é uma peça importante nesse time, e como ele vai ficar. Se ele vai ficar como um cara que vai ajudar o grupo ou se ele vai ser o dono do time, que o Fernando Diniz fizer alguma coisa, ele vai contra o treinador. Então são várias coisas que tem que ser analisadas com o time do Santos. Olhando o time do Santos que joga num bendito num 4-3-3 a lá Barcelona, com os dois jogadores abertos e mais o centroavante, seja o Caio Jorge, seja o Marcos Guilherme, vai jogar o Lucas Braga pelo lado esquerdo e vai jogar o Marinho pelo lado direito, ou o Ângelo pelo lado direito, não dá pra ver muitas possibilidades. Por sorte, o Santos não disputa mais nada. Se um milagre livra o Santos na Libertadores, que eu acredito que não vai acontecer, Paulista já foi, e aí tem as coisas que vão acontecer aí no meio do caminho, ou Sul-Americana, ou Copa do Brasil, ou o que mais vier por aí. Agora, todas essas situações, é melhor que o Santos feche a casa e se resolva pro ano que vem. Porque você não tem um campo tão grande para contratar jogadores. Você não tem tanto aonde buscar jogadores de qualidade, tá? Vamos vender o Felipe Jonathan? Vamos, mas nós já falamos aqui. Vende e contrata quem? Você vai vender o cara e vai jogar sem lateral esquerdo? Porque vai jogar o Copete de lateral esquerdo? Exatamente. Não dá para fazer dessa forma. Então o Santos tem que ser olhado com muito mais carinho. Do jeito que o Santos está hoje, ele fica abaixo do Bahia, 14º, 15º. Ah, mas pode acontecer diversas coisas. O Santos é muito grande, o Santos é muito forte. Mas não há perspectivas boas para o time do Santos. Se não conseguir contratar, o time do Santos nem termina com o Fernando Diniz o campeonato e possivelmente nem termina na primeira divisão. Pois é, e dentro do que a gente espera, 20 treinadores serão demitidos. Um por clube, já que só pode demitir um. E a expectativa para a temporada do Marinho, você acredita que ele repita o sucesso do ano passado? Tem que ver muito como ele vem a questão de transferência, porque existem alguns times de fora que querem o Marinho, e ainda mais essa coisa de futebol árabe, futebol blá 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 blá. Acho que é importante que saber se o jogador quer de fato ficar, e também o cara vai olhar para o elenco e vai falar assim, pô, vou ficar aqui por quê? Né? Pois é. O fato dele não ter jogado a partida contra o The Strongs é porque ele não está bem, ele se desgastou demais no ano passado. Tem que também saber como que resolve, como que soluciona isso, como que ele fica, se ele vai conseguir jogar de fato, se ele não vai conseguir jogar, se ele vai conseguir jogar de alto nível. Tem potencial para fazer uma temporada parecida? Tem, mas não tenho certeza se vai fazer. Muito bem, também acho que o Santos fica abaixo do Bahia nesse momento. Tudo pode acontecer, como no ano passado, chegou até a final de Libertadores, mas para esse ano não creio que o Fernando Diniz tenha o mesmo sucesso também que teve o Cuca com o elenco para poder trazer o Santos para uma posição melhor na tabela. Acredito mesmo entre 14º até 16º ali, beirando a zona do rebaixamento, se não ficar nela por algumas rodadas. A equipe santista, o Santos Futebol Clube, que nos perdoem os nossos amigos santistas, mas é análise, é aquilo que a gente acredita que aconteça com o Santos na temporada. Você vai ficar com um videozinho aí então do Elson Alferes também com a opinião dele sobre a equipe do Santos, e aí amanhã a gente volta para falar de mais 2 confrontos. Você fica ligado, se inscreva no canal, ative as notificações, vem com a gente, é o Carrossel do Brasileirão 2021. Aquele abraço. Amigos do HFD, falamos agora sobre mais um time no Campeonato Brasileiro. Vamos agora à Boa Terra, falemos agora do tricolor do Bahia, o único representante do estado no Campeonato Brasileiro, é o tricolor de aço, é o Bahia, o Esquadrão. E se eu te perguntar rapidamente sobre a final do Campeonato Baiano, vocês vão dizer que a final é entre Bahia e Vitória, correto? Errado. Errado. Muito errado. O Vitória não chegou à classificação, a segunda fase, e o Bahia foi eliminado pelo Bahia de Feira no Campeonato Baiano. Mas os torcedores do Bahia estão extremamente preocupados, certo? Nem tanto. O Bahia conseguiu ser campeão de coisas bem melhores que um reles Campeonato Baiano. Foi campeão da Copa do Nordeste, onde tem aí a nata das equipes nordestinas,
jogou contra a semifinal e a final foi um exemplo fantástico. Jogou contra duas equipes de Série A, o Fortaleza e o Ceará. E o Bahia foi campeão, jogando um futebol bem bacana. Rodriguinho jogando o fino, torcedores do Corinthians sentindo uma falta danada do Rodriguinho. O Rodriguinho jogando muita bola. O zagueiro Conte, que o Bahia contratou, é muito bom jogador, pode prestar atenção nele. O Rossi, que arma um salseiro danado, é um jogador extremamente ligado, esperto. Daniel também é um bom jogador. Tem muita boa peça na equipe do Bahia. Pode preparar um time muito equilibrado, um time absolutamente complicado para ganhar em Salvador. E mais difícil e mais complicado ainda vai ser ganhar fora. Porque se o Bahia tiver essa constância, pelo menos dessas peças, se essas peças quiserem jogar bola, vai ser um dia muito complicado para o time adversário. E ainda mais com o artilheiro Gilberto a toda a prova. Jogador muito bom, muito ligado, e tem que prestar atenção na equipe do Bahia, com certeza. Na Copa Sul-Americana, o Bahia vem meio vacilante. O Bahia é o segundo colocado, perdeu para o Independiente. Mas é possível reverter, falta ainda uma rodada. A equipe do Bahia vai jogar contra o Montevideo City Torque em Salvador, e também Independiente vai jogar contra a equipe do Guarabira, Guarabirá, da Bolívia, na cidade de Avejaneda. Então o Bahia tem que ficar atento, muito atento, porque o Independiente joga muita bola, o Bahia tem que ficar super ligado. Mas fora a Copa Sul-Americana, eu vejo o Bahia com extrema possibilidade de fazer um campeonato tranquilo, um campeonato sem sobressaltos, diferente do que foi ano passado, que o time simplesmente não encaixou. Dado Cavalcante, que confesso que não botava fé nele, está conseguindo arrumar a equipe do Bahia, descobrindo peças, arrumando um time interessante, um goleiraço como é o Douglas, que mesmo machucado, mas é um baita de um goleiro. Pode prestar atenção que o Bahia vai fazer um campeonato para lá de honroso, vai fazer um campeonato bem bacana. Pode botar fé, o Bahia vai ser uma equipe muito perigosa e vai pôr muita pimenta no prato dos adversários. Abram os olhos com o Bahia, vai fazer um bom campeonato. Legal? Forte abraço para vocês aí do HFD. Tamo junto! Fala galera do HFD, é o São Félix falando, vim falar agora do Santos. Santos já eliminado do Brasileirão, do Paulista, da Libertadores, equipe se reformulando, passando por dificuldades financeiras, contrata Fernando Diniz, que fez uma boa temporada no passado pelo São Paulo, mas é uma equipe muito limitada em termos de jogadores, está agora atrás do Ganso aí, vamos ver se o Ganso vem para reforçar um pouco esse elenco do Santos. Acho o time do Santos, mais uma vez, com todo respeito à instituição do Santos, que realmente esse campeonato do Santos é de meio de tabela para baixo. O Santos não pode depender apenas do Marinho, que está contundido, Soteldo foi vendido, perdeu muitos jogadores, a diretoria não consegue repor à altura esses jogadores que perderam, e aí fica um pouco difícil. Acho que o Santos, esse ano, mais do que nunca, eu acho que é uma equipe muito limitada em termos de elenco, e por isso vai brigar de meio de tabela para baixo. Acho que nem Libertadores o Santos vai conseguir brigar esse ano. Tamo junto, galera. Forte abraço.